E aí galera, tudo bem? Olha só, fechando esse capítulo sobre a questão ambiental, a temática ambiental, o capítulo Terra, Nossa Morada, que eu venho trabalhando com vocês, eu quero discutir uma iniciativa fruto das discussões da Eco 92, né, da Conferência do Rio de Janeiro, que eu mencionei para vocês, que é a criação de um sistema de unidades de conservação. No caso brasileiro, esse sistema foi efetivamente criado na forma da lei e sancionado pelo presidente da República no ano 2000, com a Lei 9.985, chamada SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Qual que é o propósito dessa iniciativa? Lá quando nós falamos sobre os biomas brasileiros, sobre as grandes formações florestais brasileiras, eu chamei a atenção para áreas que o Estado define, entendendo aqui o governo federal, define como áreas onde você não pode ocupar, não pode, a visitação ela é controlada, por exemplo, não pode praticar nenhuma atividade econômica. São justamente essas áreas que são grafadas, são identificadas no mapa como unidades de conservação, como locais que merecem, que devem ser preservados, certo? Mas aí existe uma diferença entre as categorias criadas, ou seja, são 251 áreas no Brasil que pertencem ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E essas áreas, algumas delas têm ocupação humana, tem grupos que já vivem lá historicamente, comunidades tradicionais que vivem, por exemplo, do extrativismo, e outras que são áreas intocadas, refúgio da vida silvestre. Então a gente tem várias situações no Brasil com a presença de fauna, flora que está em extinção. Isso acaba definindo essa criação, essa delimitação de unidades de conservação. Então olha só, são dois grupos de unidade de conservação, as chamadas unidade de conservação de proteção integral. Então, o que significa proteção integral? Áreas em que você não é permitida nenhuma atividade econômica, o recurso natural só pode ser usado indiretamente, ou seja, a água produzida naquela região que vai escoar, vai ser utilizada, toda a função da floresta na questão da atmosférica vai ser utilizada, mas você não pode ter um uso direto da floresta ou da área específica. Então, a ideia é proteção integral. Então, você tem parques nacionais, a definição geralmente são utilizadas parques ou reservas como nome. Então, Parque Estadual da Serra do Mar. Então, é uma unidade de conservação de proteção integral. Você não pode extrair nada, né, não pode usar a formação, a presença da floresta, por exemplo, com a finalidade econômica. Agora, existe um outro grupo, então eu estou dando um exemplo do Parque Estadual da Serra do Mar, que muitos de nós, eu inclusive dei esse exemplo quando nós falamos sobre o bioma Mata Atlântica, que a gente quando está indo para a praia, está seguindo pela Via Anchieta, Imigrantes, Mogi Bertioga, Rodovia dos Tamoios, qualquer uma delas, a gente está margeando o Parque Estadual da Serra do Mar, que é um parque estadual, quem controla é o governo do estado de São Paulo, mas ele está definido como uma unidade de conservação e proteção integral pelo SNUC, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E em contraposição, nós temos um outro grupo, né, que tem uma definição diferente, unidade de conservação de uso sustentável. Olha a diferença. O que é o uso sustentável? O uso sustentável é justamente a permissão de que grupos tradicionais, comunidades tradicionais que residem na região, elas possam fazer uso sustentável da natureza, do recurso natural presente. Então você tem aquelas pessoas que praticam a pesca, aquelas pessoas que fazem a coleta da castanha, aquelas pessoas que praticam artesanato com semente. Isso é um uso sustentável. Por quê? Geralmente é uma população, a gente geralmente usa a expressão população ribeirinha, muito presente na região amazônica ou no centro-oeste brasileiro, que, por exemplo, reconhece a importância do recurso natural e não faz um uso predatório. A escala de utilização não é industrial. Eu não tenho uma utilização em massa da natureza, eu tenho uma utilização controlada. E essa população vive tradicionalmente disso. Então,
Nas unidades de conservação de uso sustentável, a presença humana é permitida, a ocupação, a apropriação desses recursos para a finalidade econômica é permitida, porém, sempre de forma sustentável, por aquelas comunidades que foram identificadas na implantação da lei como comunidades tradicionais. Então, isso define a ideia, o conceito de unidade de conservação de uso sustentável. E juntando um pouco também em cima disso, toda essa preocupação ambiental, considerando o papel dos países desenvolvidos como os grandes, e aí a gente tem uma situação que vale a pena refletir, os países ricos desenvolvidos, eles fizeram um uso predatório dos recursos naturais ao longo da sua história, se consolidaram como potências econômicas, usando o recurso natural desenfreadamente. Porém, nos últimos anos, isso é muito importante, eles passaram a identificar a importância da preservação, de medidas de preservação, de proteção ao meio ambiente, e acabaram definindo, por exemplo, os chamados corredores ecológicos, que juntam terras indígenas, tudo áreas protegidas, no caso brasileiro, terra indígena, unidade de conservação, área de preservação da fauna, são áreas que você, como se tivesse uma certa continuidade de uma importância ecológica muito grande. No caso brasileiro, nós temos um exemplo, que é a região da Mata Atlântica, que é um importantíssimo corredor ecológico, que junta uma série de áreas protegidas, podem ser terras indígenas, podem ser unidades de conservação, podem ser áreas de restinga, então áreas de proteção ambiental, né? Então, ou áreas de proteção de mananciais, tem várias áreas presentes aí, mas que são definidas como corredores ecológicos. Então, esse conceito de corredor ecológico também é importante para a gente poder entender a conexão entre essas diferentes regiões e a importância da sua preservação para a preservação dos ecossistemas, da fauna e da flora. Tá bom? Então eu fecho esse capítulo com vocês com isso. Junto com esse meu vídeo está indo um vídeo de uma organização não governamental brasileira que trabalha justamente na questão da proteção ambiental e conceitua, para facilitar a compreensão de vocês, a questão das unidades de conservação. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.